Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 9 de setembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. MP prevê recursos para o FIES, Programa de Financiamento Estudantil para o Ensino Superior. Veja os principais destaques das comissões esta semana. Envio de livros pelos Correios para doação em bibliotecas públicas pode se tornar gratuito. Projeto estimula o uso de agrotóxicos naturais nas lavouras brasileiras. E na entrevista desta segunda-feira, as propostas de emenda à Constituição que prevêem o fim do voto secreto no Congresso. No plenário do Senado, uma medida provisória está trancando a pauta. Quem traz informações ao vivo sobre o assunto é o repórter Ronaldo Martins. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. A pauta do plenário está trancada pela medida provisória 616, que libera recursos para o FIES, que é o Fundo de Financiamento do Ensino Superior. Ainda não existe um acordo em relação a essa MP, mas ela deve ser votada nesta semana. As outras matérias mais importantes vão ficar para a próxima semana, quando haverá o esforço concentrado. Entre elas, a apreciação do nome de Rodrigo Janot para o cargo de Procurador-Geral da República e a votação da PEC 18, que torna automática a perda de mandato daquele parlamentar que for condenado por improbidade administrativa ou crime contra a administração pública. Também pode ser votada na próxima semana a mini-reforma eleitoral, que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça na próxima quarta-feira. Pode haver um acordo para que se diminuam os prazos regimentais e essa mini-reforma seja apreciada pelo plenário durante o esforço concentrado. André? Obrigado, Ronaldo. Veja agora os destaques das comissões do Senado para esta semana. Vamos conversar ao vivo com a chefe de redação da Agência Senado, Sheila Assunção, que fala conosco direto da redação da agência. Bom dia, Sheila. Bom dia, André. A semana começa com a polêmica em torno da tramitação das medidas provisórias que divide Câmara e Senado. Hoje à tarde, a Câmara marcou uma sessão extraordinária para votar a MP 615. Essa medida provisória trata de vários temas, como medidas de incentivo aos produtores de etanol e de cana-de-açúcar e da transferência de licenças de taxistas. O problema não é só a variedade de temas criticada pelos senadores, mas o prazo. A MP vence no próximo dia 16 e como o presidente do Senado, Renan Calheiros, já anunciou que não aceita receber MPs com menos de 7 dias do vencimento, a Câmara terá que aprovar e enviar a MP ao Senado ainda hoje. Na terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça também realiza uma reunião extraordinária. Os senadores querem votar a chamada mini-reforma eleitoral. Em linhas gerais, esse projeto busca reduzir os gastos de campanha, dar mais transparência ao processo eleitoral e dar igualdade de condições aos candidatos na disputa. Uma das medidas, por exemplo, já acatada pelo relator da proposta, o senador Waldir Raupp, é a que reduz a apenas 1% dos eleitores do município o número de pessoas que poderão ser contratadas como cabos eleitorais. Para valer para as eleições de 2014, esse projeto precisa ser aprovado pelo Senado e pela Câmara até o final deste mês. E por último, André, aqui na agência, a gente também está com uma expectativa em relação à reunião da Comissão Mista de Orçamento marcada para quarta-feira. A CMO tenta votar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a chamada LDO. A ideia do relator, o deputado Danilo Forte, é que o colegiado aprecie primeiro o relatório, que recebeu mais de 4.000 emendas e dessas, cerca de 2.000 foram acatadas pelo deputado e só depois eles votariam os mais de 800 destaques feitos à proposta. Esses destaques são pedidos de votação em separado de determinados pontos do texto, mas essa proposta ainda não foi aceita pela comissão. E também, em termos de prazo, a CMO tenta votar esse relatório até o dia 17 de setembro, que é a data prevista para que o plenário do Congresso se reúna para finalmente dar a palavra final sobre a LDO. André? Obrigado, Sheila. O envio de livros para bibliotecas públicas pelos Correios pode se tornar gratuito se for aprovada uma proposta em tramitação no Senado. O objetivo do projeto é facilitar as doações.
83% das 4.700 bibliotecas públicas municipais do país dependem de doações para manter ou renovar os acervos. Os dados são de um censo do Ministério da Cultura realizado em 2010. Esta em Brasília é uma delas. O responsável faz campanhas para estimular as doações. Um panfleto, um banner para a gente poder distribuir nas residências e carros de alto-falante para poder divulgar que a biblioteca está aqui, que a gente existe, que a gente é viável para eles em questão de informação. A criatividade também ajuda. Este funcionário da biblioteca e artista plástico criou uma árvore de livros. Nela, pessoas podem colher os favoritos. A pessoa pega o livro e leva para casa e lê. Muitos dos livros não voltam. E eu acho interessante isso, porque realmente a pessoa fez uma escolha que realmente tem a ver com ela. E já tem outras pessoas não, que vêm aqui e devolvem e circula a informação. E já tem outras que vêm e deixam livros no pé da árvore para outras pessoas pegarem. Então está tendo uma interação, né? Muito importante isso aí, porque incentiva tanto o idoso como a pessoa jovem, criança, a ler mais. Aumentar o acervo das bibliotecas públicas agora pode ficar mais fácil. Um projeto de lei em tramitação no Senado acaba com a cobrança do selo postal para pessoas que enviarem livros pelos correios para essas bibliotecas. O envio mais barato deste livro custaria aproximadamente R$10 pelos correios. Para o autor do projeto, o preço desestimula doações. E a biblioteca pública é muito importante, principalmente para o estudante carente. Então aí nós criamos uma nova alternativa que terá uma participação fundamental dos correios, que é o quê? Aceitar aquele livro, aquela mercadoria, ou aquele conjunto de livros e remeter àquela biblioteca já sem nenhuma taxa a ser paga. Pela proposta, será divulgada uma lista de bibliotecas do país que poderão receber as doações. O livro, digamos que ainda é quase que insubstituível. Ele é muito importante, nós não podemos dar um custo ainda maior a esse livro, nós devemos facilitar tudo. Se você puder mandá-lo de graça para as pessoas, é um investimento que tem retorno muito grande para o Brasil. Senadores discutem um projeto que pretende estimular o uso de agrotóxicos naturais. Estudiosos defendem que eles são eficientes e oferecem menos riscos ao meio ambiente e à saúde humana. A presença de resíduos de agrotóxicos nos alimentos é estudada há 10 anos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O último relatório, de 2010, indicou que das quase 2.500 amostras analisadas, 28% apresentaram resíduos de produtos não autorizados ou autorizados, mas acima do limite permitido. Para a professora Heloísa Caldas, do Centro de Toxicologia da UNB, que analisa os dados da Anvisa e também do Ministério da Agricultura, esses números não significam necessariamente um risco para os consumidores. A situação mais crítica é o agricultor que está no campo. Ela é a mais vulnerável porque ela utiliza esses produtos de uma maneira direta todos os dias da vida dele, muitas vezes, né? O nível a presença de resíduos nos níveis que nós estamos encontrando nos alimentos no Brasil não representa um risco para a saúde do consumidor e o percentual de amostras com resíduos estão muito similares ao que é encontrado no resto do mundo. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura reconhece que muitos produtores contribuem para o problema. De maneira geral, os chamados defensivos, né, que são normalmente feitos com base química ou artificial, eles têm as suas efetivas condições de combate às pragas e às plantas daninhas, mas também existem os chamados períodos de carências, né, que, digamos assim, nem sempre são respeitados e, consequentemente, traz com isso uma condição de colocar na mesa dos consumidores produtos, às vezes, contaminados com esse tipo de fertilizantes ou de defensivos. O Senado discute uma proposta de estímulo ao uso de agrotóxicos naturais. O projeto prevê uma política governamental que financie pesquisas e ofereça créditos aos produtores que usarem defensivos agrícolas de baixo risco. Haja um incentivo no sentido de fazer pesquisas para a produção de um agrotóxico que seja sintético e natural, para que os produtores possam utilizar de forma que não traga prejuízos
à saúde das pessoas, nem quem consome o produto e nem para quem trabalha na lavoura, e também possamos contribuir na preservação do meio ambiente. A Embrapa desenvolve ações para evitar o uso excessivo de pesticidas na agricultura, como o fortalecimento genético das hortaliças e o estímulo à agricultura orgânica. Os pesquisadores investem também na pesquisa de um agrotóxico natural, a partir de óleos essenciais e extratos de plantas medicinais, como capim-limão. O objetivo é evitar o oídio, um fungo que ataca o pimentão. Nós estamos na fase de estudos ainda em laboratórios e nos nossos campos experimentais e, obviamente, depois nós vamos ter que passar por todo o processo de validação, né, em condições de produção a campo. E nosso objetivo realmente é que, enfim, essas moléculas, enfim, esses extratos estejam disponíveis para, quem sabe, no futuro próximo isso está disponível para os produtores. Quem utilizar esse tipo de agrotóxico, primeiro, ele poderá buscar financiamentos específicos para poder fortalecer o seu empreendimento, né, para poder conseguir produzir mais. E, além disso, ele poderá ofertar no mercado, não só interno, mas também no mercado internacional, um produto de melhor qualidade. Na Câmara e no Senado, propostas de emenda à Constituição prevêem o fim do voto secreto no Congresso. Esse é o tema da nossa entrevista desta segunda-feira. Após 12 anos de tramitação na Câmara dos Deputados, foi aprovada na semana passada a proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto no Congresso. A PEC agora precisa ser analisada pelo Senado. Sobre o assunto, eu converso agora com o consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, consultor. Esse não é um assunto novo aqui no Congresso. Até existem propostas de emenda à Constituição elaboradas por senadores que também têm o objetivo de acabar com o voto secreto. Elas têm o mesmo teor dessa que acabou de ser aprovada pela Câmara? Essa matéria já tramitou várias vezes, né? Não é, como você comentou, uma matéria nova. Várias propostas têm andado na casa em torno do tema. Recentemente, a gente teve duas propostas que disciplinaram a matéria. Uma é muito semelhante a essa da Câmara, é uma proposta do senador Paulo Paim, que já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ela ainda não foi apreciada pelo plenário, ela está aguardando a inclusão na ordem do dia do plenário. Mas nós temos uma outra proposta que já foi aprovada também recentemente pelo Senado, que está na Câmara dos Deputados, de autoria do senador Álvaro Dias. Essa é um pouco mais restrita, ela restringe o voto, a proibição do voto secreto apenas à questão da perda do mandato. Então, essas duas matérias têm uma ligação muito forte com essa proposta da Câmara, né? Estão todas inseridas na mesma questão, na mesma discussão em torno do voto secreto. A gente percebe, até por declarações do presidente do Senado, senador Renan Calheiros, que o interesse é de que essa proposta de emenda à Constituição do senador Álvaro Dias prospere. O senhor acredita que ela vai acabar sendo aprovada com mais facilidade, por exemplo, lá na Câmara, do que essa da Câmara que acabou de chegar, que acaba com o voto secreto? A ideia de acabar com o voto secreto em todas as votações ainda é polêmica. Há um certo consenso em torno de acabar com o voto secreto na questão da perda do mandato, que é o objeto dessa proposta do senador Álvaro Dias, mas há uma discussão, principalmente no Senado, com relação a outras situações, né? Principalmente a questão das autoridades, que é uma questão particular do Senado, né? A Câmara não delibera sobre essa matéria, que é a responsabilidade do Senado aprovar o nome dos ministros dos tribunais superiores, dos diretores do Banco Central, dos diretores de agências reguladoras, dos membros do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público. E há uma preocupação grande dos senadores de que esse tipo de voto seja aberto, que poderia gerar uma série de problemas no voto aberto nessas situações. E há uma discussão grande também sobre o voto secreto no veto presidencial. Vários parlamentares acham que isso pode permitir uma pressão muito forte do governo sobre o Congresso. Então, esses dois aspectos, ainda não há um consenso em torno do voto aberto nessas duas votações. Com relação à perda do mandato, há um consenso maior. Então, politicamente, a aprovação de uma PEC que dispusesse apenas sobre esse ponto seria mais fácil.
Muito obrigado pela entrevista, consultor do Senado, Gilberto Guezzoni. Obrigado. E para hoje, além da sessão plenária não deliberativa à tarde, pela manhã, audiência na Comissão de Direitos Humanos e uma sessão especial no plenário. Novamente conversamos com o repórter Ronaldo Martins, que está ao vivo com as informações. Ronaldo? André, às 11 horas começa a sessão especial do Senado, que vai lembrar e homenagear as vítimas do golpe de Estado do Chile, que faz 40 anos. No dia 11 de setembro de 1973, o então presidente Salvador Allende foi retirado do poder pelos militares e iniciou-se um período de muitas perseguições no país. Durante essa sessão, haverá o colóquio Chile 40. Especialistas vão debater o tema. E daqui a pouco, às 10 horas, a Comissão de Direitos Humanos realiza uma audiência pública para discutir a alienação parental no núcleo familiar. André? Obrigado, Ronaldo. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.